Aleluia. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bom dia. Um bom dia a todos. A paz do Senhor. Amém. Agora sim. Meus irmãos, realmente, todo culto eu inicio o culto com essa frase. E vocês vão me ver iniciando muitos cultos com essa frase. Mas realmente é motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para poder falar, para poder ministrar a palavra do Senhor. É muita alegria poder ministrar a palavra do Senhor em um culto tão especial como esse. Nós sabemos, eu tenho o costume de falar e gravar alguns vídeos durante a semana, que todos os cultos são especiais. Mas esse culto na qual nós nos reunimos para exercer, para cumprir um mandamento, uma vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso realmente é motivo de muita, mas muita alegria mesmo. Reunirmos para poder exercer e cumprir essa ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloca em nosso coração um desejo maior de poder estar na sua presença, de poder fazer a sua vontade. E durante toda essa semana, eu estive meditando, me debruçando na palavra do Senhor, pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus, para que Ele me direcionasse, para que Ele me conduzisse, para que Ele ministrasse algo que Ele gostaria de falar à sua igreja, à sua noiva, num dia, em um culto tão especial como hoje. E na quinta-feira, enquanto eu estava caminhando, eu sempre tenho costume de fazer caminhada aqui no parque de manhã. Se você quiser caminhar com o pastor, geralmente 10 horas eu estou caminhando, e vai ser um prazer caminhar com você. E eu estava meditando na palavra do Senhor, em espírito, e pedindo ao Senhor que me conduzisse na sua vontade, para que eu trouxesse algo que realmente Ele gostaria de transmitir para a sua igreja. E durante a minha caminhada foi algo extraordinário que aconteceu na quinta-feira dessa semana. Eu fui totalmente envolvido pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho o costume de caminhar em uma parte do parque, onde fica bem no meio do mato, eu vou passando pelas trilhas no meio do mato, e eu chorei na presença do Senhor, falei em línguas, me alegrei quando o Espírito Santo me envolveu e gritava ao meu coração: fale para a minha igreja daquele que é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. E eu continuei caminhando. Senhor, confirma no meu coração aquilo que o Senhor deseja que eu fale para a tua igreja. E mais uma vez o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: fale para a minha igreja daquele que é o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que és, aquele que há de vir. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 8. Eu continuei andando, porque eu tenho costume de andar 2 horas, talvez 2 horas e meia, até 3 horas. Eu continuei andando, e o Espírito Santo falava ao meu coração: diga para a minha igreja daquele que tem no seu manto e na sua coxa escrito: Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Aleluia. E durante quinta-feira, sexta-feira e sábado, o Senhor ministrava ao meu coração sobre a pessoa mais importante de toda a Bíblia Sagrada. A pessoa na qual a própria história está marcada, antes e após Ele. A pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem todo o domínio em suas mãos. E durante essa semana Deus ministrou sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no meu coração coisas maravilhosas. Coisas que muitas das vezes nós já ouvimos, já lemos, mas na maioria das vezes não prestamos a devida atenção. Durante toda essa semana Deus falava ao meu coração: diga à minha igreja que preste atenção nas entrelinhas, que preste atenção na minha palavra, que não apenas leia a minha palavra, mas medite na minha palavra dia e noite, que não seja apenas um telespectador, mas se envolva na minha obra, se envolva nas minhas coisas. E Deus falava ao meu coração durante toda a semana. Aleluias. Muitas das vezes nós temos, não uma mania, mas temos a reverência de anunciar às pessoas que estão em nosso meio. Isso é bom, maravilhoso, tremendo. Temos por norma, quando chega uma autoridade, anunciar essa autoridade. No passado, nos tempos dos reis, quando um rei ia chegando, havia uma comitiva na frente anunciando: esse é o rei, esse é o rei, esse é o rei, esse é o rei. E muitas das vezes iniciamos a palavra ou iniciamos a vontade de Deus sem anunciar Ele, sem falar dEle, sem mencionar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é tremendo.
A própria palavra de Deus nos fala em Filipenses capítulo, não me lembro agora, mas é Filipenses capítulo 2, versículo 9, que o próprio Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra venha se dobrar, para que toda língua, absolutamente toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então falar de Jesus é uma responsabilidade e um prazer. Anunciar as suas obras, os seus feitos, é uma alegria e é um prazer poder anunciar um Deus que vive e reina. Um Deus que, como eu disse no início, Ele tem no seu manto e na sua coxa escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Deus na qual eu vivo. E durante toda a semana Deus ministrava o meu coração sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele me levou a um texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja durante essa manhã tão especial, em um culto na qual nós iremos comemorar o dia em que Ele se entregou na cruz, por mim e por você. Gostaria que toda a igreja lesse comigo apenas um versículo que se encontra no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6. Aleluia. Antes de você ler essa passagem comigo, gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. A presença de Deus é real nesse local. Senhor meu Deus, nessa manhã, meu Pai, nós te anunciamos, te glorificamos. Meu Pai, nós te damos a devida reverência que o Senhor merece. E eu peço a Ti, meu Pai, ó Pai, que o Senhor faça-se presente nesta reunião, neste culto, meu Pai, de adoração ao Senhor. Que a Tua presença, meu Pai, gloriosa, venha nos envolver, meu Pai, da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor tem me envolvido, meu Pai, durante essa semana. Que nós venhamos, meu Pai, sair daqui com a certeza, Pai, que o Senhor, meu Pai, é o Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Que nós venhamos entender a importância, meu Pai, de valorizarmos, ó Pai, o Teu nome, valorizarmos, ó Pai, os Teus mandamentos e a Tua vontade. Toca em nossos corações da maneira, meu Pai, na qual o Senhor deseja nessa manhã. Eu te dou primazia, Espírito Santo de Deus. Se mova neste local de uma maneira extraordinária nessa manhã, mas que ninguém fique indiferente à Tua palavra, que não haja resistência na mente, no coração, para que a Tua palavra possa entrar e possa frutificar. Eu peço a Ti nessa noite, Pai, trabalhe em nosso meio, da maneira que o Senhor planejou para amanhã desse dia. Estamos aqui, meu Pai, somos, meu Pai, Teu, somos o Teu povo. E eis aqui o Teu vaso. Usa da maneira que o Senhor planejou para amanhã desse dia. Amém e amém. Agora sim, vamos ler a palavra do Senhor no livro do profeta messiânico Isaías, número 9, capítulo 9, versículo de número 6. A palavra do Senhor nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Somente até aqui, graças a Deus. Como eu disse, essa passagem foi escrita pelo profeta messiânico Isaías. Todos nós sabemos que o profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda e a respeito da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ele também é conhecido como profeta messiânico. O livro do profeta Isaías, ele tem 66 capítulos. É uma verdadeira Bíblia em miniatura. O livro do profeta Isaías nos relata o nascimento de Jesus e também relata todo o seu sofrimento antes da sua crucificação.
O livro do profeta Isaías, como acabamos de ler, Deus revela para Isaías, melhor dizendo, o nascimento do seu filho. E também dados e também informações sobre toda a sua crucificação e todo o seu sofrimento. Se nós lermos o capítulo de número 53 do livro do profeta messiânico Isaías, vamos ver que Deus revelou para o profeta tudo aquilo que iria acontecer com seu filho há quase 700 anos depois. Deus revela para o profeta o sofrimento, a crucificação, tudo aquilo que iria acontecer para o seu filho, para o profeta Isaías, coisas que iriam acontecer 700 anos depois. Se pegarmos todas as informações relatadas nos evangelhos sobre a morte, sobre o sofrimento, sobre a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e compararmos com o capítulo de número 53 do profeta messiânico Isaías, vamos ver que Deus extraordinariamente revelou ao seu filho Isaías tudo aquilo que iria acontecer a seu filho Jesus Cristo, a seu servo Isaías, a seu filho Jesus Cristo, melhor dizendo. Deus nunca deixou que nada ficasse escondido para o homem. Mas se lermos o livro do profeta messiânico Isaías, sem pausas, sem vírgulas, sem meditarmos, sem pedirmos orientação ao Espírito Santo de Deus, sem entendermos o contexto em que toda a história foi escrita, em algumas vezes podemos imaginar, ou até podemos pensar, que Deus parece que foi pego de surpresa. À medida que o homem foi se aumentando na face da terra, foi se multiplicando, se lermos o livro rapidamente, sem orarmos, podemos imaginar que Deus foi apanhado em um problema que aconteceu sem que ele esperasse. Então parece que Deus teve que pegar o seu filho e enviar para a terra para tentar resolver um problema. Se não tivermos a devida atenção ao livro do profeta messiânico Isaías, não pedimos a revelação do Senhor, podemos ter esse tipo de pensamento em nossas cabeças, em nossos corações. Mas quando na realidade não é isso. Deus sempre teve o controle absoluto, exclusivo e total de todas as coisas, desde o princípio da criação. Desde o princípio da criação, Deus sempre fez menção do seu Filho Jesus. Desde o princípio da criação, Deus sempre fez menção que enviaria um Salvador para salvar a humanidade. Desde o princípio da criação, Deus sempre soube que o homem iria se distanciar do Senhor. Deus sempre soube que o homem iria ser rebelde, iria se rebeliar contra Deus. Deus sempre soube que o homem não iria dar, melhor dizendo, a devida atenção, o devido respeito à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus. Mesmo assim, tudo isso, mesmo Deus sabendo de tudo isso, Deus não deixou de nos amar. O amor de Deus começa e termina da mesma maneira. Deus sempre nos ama e sempre continuará nos amando da mesma maneira quando Ele nos criou. Prova disso, no momento da criação, Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, a palavra do Senhor nos diz: Deus criou os céus e a terra. Deixa eu abrir aqui porque eu quero relatar esse capítulo com os irmãos. Se puder colocar Gênesis capítulo 1, versículo de 1, eu agradeço. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Versículo de número 3, por favor. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 4, por favor. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Eu disse que Deus sempre fez menção do seu Filho amado Jesus Cristo, desde o início de todas as coisas. Mas talvez você possa me perguntar: onde está Jesus? Aonde está Jesus no início de todas as coisas? Se nós prestarmos muita atenção, quando Deus cria a terra, deixa o versículo de número 1 para mim, tá bem? Por favor, de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, aí na tela. Quando Deus cria os céus e a terra, Ele, no versículo de número 3, Ele dá uma ordem imperativa. Ele faz declaração de algo que Ele gostaria
que tomasse conta de toda a terra. Deus disse, haja luz, no versículo de número 3, haja luz e houve luz. Mas se continuarmos lendo o livro de Gênesis, até o versículo de número 16, põe o versículo de número 16 para mim, Rafael. Versículo 16, amém? Se nós tomarmos bastante atenção, Rafael, ao versículo de número 16, nós vamos ver que Deus, Ele só cria os luzeiros no versículo de número 16. E aonde Ele está mencionando que Ele cria os luzeiros, que Deus fez o luzeiro grande para governar o dia, o menor para governar a noite, e também fez todas as estrelas. Se nós prestarmos a devida atenção, quando Deus criou os luzeiros, já estava no 4º dia da sua criação. E só então Ele cria os luzeiros. Mas logo no versículo de número 3, Ele fala que criou, Ele fala, haja luz. Ele não cria a luz, mas Ele ordena que houvesse luz em toda a terra. E a luz fez separação entre as trevas. Se nós prestarmos atenção, muitas das vezes podemos não conseguir entender o que realmente Deus estava querendo dizer ou como foi o início de todas as coisas. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele conhece o ontem, o hoje e conhece também o futuro de todas as coisas. Então, quando Deus diz, haja luz, Ele só cria os luzeiros no 4º dia. A luz foi, Ele diz, haja luz no 1º dia, mas os luzeiros só foram criados no 4º dia. Eu meditando nessa palavra durante a semana, eu perguntei, Senhor, que luz é essa na qual o Senhor está mencionando? Que luz é essa o que o Senhor está mencionando aqui no 1º dia da criação? E nós sabemos que existe uma explicação teológica para isso. Explicação essa que eu reconheço, que eu sou a favor, que eu respeito, que eu dou glória a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos teólogos, que nos trazem revelações extraordinárias e cheias do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, coloca para mim, Rafael, faz favor. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 5. Essa linha teológica que eu aceito, que eu defendo, que eu também acredito, ela nos fala que essa luz na qual Deus ordenou que fizesse separação entre as trevas, é a própria luz de Deus refletindo no mundo. E para ter respaldo sobre aquilo que eu estou dizendo, a palavra do Senhor nos fala. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará pelos séculos dos séculos. O que esse versículo está nos dizendo? E quando estivermos no céu com o Senhor, a sua própria luz irá iluminar todas as coisas. Nós não precisaremos mais da luz do sol, nem muito menos de lâmpadas, candeias. É isso que esse versículo está nos dizendo. E nossos irmãos teólogos, eu também defendo, que essa luz na qual Deus está mencionando no 1º dia é a sua própria luz. Mas durante essa semana, refletindo, orando ao Senhor, buscando a sua face, o Senhor me disse algo diferente ao meu coração. Algo que algumas pessoas também defendem, mas que eu gostaria de trazer para a igreja nessa manhã. Eu não estou criando uma doutrina, mas toda a revelação, desde que ela seja cristocêntrica, desde que ela seja bíblica, desde que ela esteja em conformidade com a palavra de Deus, nós podemos também acreditar que essa revelação também é para nossas vidas. E segundo a orientação do meu Senhor durante de quinta-feira para cá, Deus me levou até um texto muito conhecido, que se encontra em João capítulo 1, versículo de número 1. Se puder colocar, Rafael, eu te agradeço. João capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor nos fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Coloca o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Continua, Rafael. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mais um. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluias. Segundo a orientação de Deus na minha vida, durante essa semana, nós sabemos que o verbo, ele significa no dicionário português,
uma palavra que exprime uma ação. Uma palavra que exprime uma ação. A palavra verbo no grego significa logos, que quer dizer palavra. Então, se o verbo estava com Deus e o verbo era Jesus, quando Deus exprime uma palavra, quando Deus declara uma palavra imperativa, dando total autoridade para que a luz fizesse separação entre as trevas, Deus estava dizendo: haja Jesus em toda a terra, haja Jesus em todo o mundo. Deus estava proclamando a autoridade, o governo, o domínio de Cristo em toda a terra. Essa é a revelação na qual o Senhor Jesus Cristo gritou ao meu coração. O Espírito Santo de Deus gritava ao meu coração durante toda essa semana. E meditando na palavra do Senhor, o Senhor disse algo ao meu coração. Nós sabemos que todos nós, espiritualmente falando, nós somos terra, porque o primeiro homem foi feito do pó da terra. Então, espiritualmente falando, nós também somos terra. A palavra do Senhor nos fala que no princípio a terra era sem forma e vazia. O versículo de número 1 para mim, Rafael, para mim não me enganar. De Gênesis. Me esqueci aqui. Aleluias. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sob a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Da mesma maneira que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, antes de conhecermos a Jesus Cristo, antes de entregarmos nossas vidas para Jesus, antes de permitirmos que Jesus entre em nossas vidas, nós também éramos como a terra no início da criação, sem forma, vazios de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos o governo, o domínio, aceitamos que Jesus Cristo entre em nossos corações, nós passamos a ter uma forma. Da mesma maneira que a luz proporcionou que Deus conseguisse ver todas as coisas, quando aceitamos a Cristo, nós passamos a ter uma forma. Passamos a ter as características de Cristo dentro de nós. E da mesma maneira que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, hoje ele não paira mais. Agora o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que entregamos nossas vidas a Cristo, aceitamos o seu domínio, o seu governo, somos moldados por ele, o Espírito de Deus, ele se move em mim e em você. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Desde o princípio de todas as coisas, Deus sempre fez menção da soberania do governo de Jesus Cristo na terra e sobre nossas vidas. Deus nunca foi apanhado de surpresa. Deus sempre terá e sempre vai ter e sempre teve, melhor dizendo, o domínio e o controle de todas as coisas. E Deus continua o processo da criação. E nós sabemos, já conhecemos a história, mas vale a pena ressaltar, que Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós sabemos que Deus coloca o homem para governar, para ter domínio sobre o jardim, em tudo aquilo que ele havia criado. Mas o homem, mesmo Deus conhecendo o seu coração, Deus não foi apanhado de surpresa. Deus sabia que mesmo ele dando o governo, dando a soberania do homem para governar o jardim, para estar na sua presença todos os dias, o homem iria desobedecê-lo. Nós conhecemos a história, o homem desobedece a Deus. E Deus mais uma vez faz menção do seu amor sobre a humanidade e para nossas vidas. Quando o homem erra, quando o homem peca, quando o homem transgride as leis do Senhor, Deus declara mais uma vez que nasceria um filho da mulher, que pisaria a cabeça da serpente e destruiria as obras de Satanás. Mais uma vez Deus faz menção no início da criação, no início de todas as coisas, sobre o seu Filho amado Jesus Cristo.
Mais uma vez Deus declara que Deus enviaria um Salvador, mesmo sabendo que o homem não era merecedor, mesmo sabendo que o homem não o reconheceria como ele deveria, mesmo sabendo que o homem não iria ser da maneira que ele queria, mesmo sabendo que o homem não iria agradar a Deus como ele queria, melhor dizendo. Deus envia, Deus declara que nasceria que iria esmagar a cabeça da serpente. E a palavra de Deus continua. Deus me orientou para falar apenas de Jesus Cristo na manhã desse dia. E a palavra de Deus continua. E chegamos ao ponto na qual os próprios anjos declaram o nascimento de Jesus. Se nós formos ver no livro de Lucas, está relatado que os anjos aparecem para pastores, aparecem para poder proclamar, para poder avisá-los que estava nascendo, que estava para nascer o Messias, aquele que iria salvar toda a humanidade. A própria estrela que estava no céu faz menção do nascimento de Jesus. Quando a estrela faz menção do nascimento de Jesus, em outras palavras, o universo inteiro estava se reverenciando, estava prestando reverência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando os anjos aparecem, está em Lucas, eles falam com os pastores, algo extraordinário está para acontecer. Os pastores saem de onde estão e vão também prestar adoração a Jesus. A palavra do Senhor nos fala em Lucas que os anjos louvaram, engrandeceram o nome dele. Isso quer dizer que o próprio mundo espiritual estava prestando reverência a Jesus, estava adorando a Jesus, estava dando os devidos méritos ao Filho de Deus que estava nascendo na terra naquele momento. Nós conhecemos a história e sabemos que naquele mesmo dia, Jesus foi visitado por 3 reis magos. Nós sabemos que os reis simbolizam o governo na terra. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no dia do nascimento de Jesus, os anjos o glorificaram. A estrela, simbolizando o universo inteiro, glorificou a Jesus. Eu estou dizendo que os pastores, simbolizando o povo, glorificaram a Jesus. Eu estou dizendo nessa manhã que os reis, simbolizando o governo na terra, também vieram prestar continências, vieram prestar adoração a Jesus. Então por que quando nós estamos na presença dele, muitas das vezes não damos as devidas honras, não damos o devido mérito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que quando falamos de Jesus, as pessoas ainda não o reconhecem? Se o próprio universo, o próprio mundo espiritual, o próprio governo, o próprio povo, quando Jesus nasceu, prestou reverências a ele. Desde quando Jesus nasceu, os seus próprios presentes, que foram concebidos pelos 3 reis magos, já apontavam para a morte de Cristo, para aquilo que ele iria passar na face da terra. Quando ele foi presenteado com ouro, mirra e incenso, o ouro representava que ele seria um rei, porque somente os reis tinham acesso a riquezas, somente os reis tinham acesso ao ouro da face da terra. A mirra representa que ele seria morto, porque naquele tempo a mirra era usada para preparar os corpos antes do sepultamento. Então quando Jesus recebe ouro, estavam dizendo, ele será rei. Quando ele recebe mirra, ele irá morrer. E quando ele recebe o incenso era utilizado para ser queimado, para que chegasse um aroma suave até as narinas de Deus. O incenso representa que ele seria o nosso mediador, que ele seria aquele que iria levar as nossas petições até Deus, que através de Jesus nós teríamos acesso direto ao Pai, direto à sua presença. Então a caminhada, tudo aquilo que Deus projetou para Jesus já estava escrito desde o início de todas as coisas. Jesus não foi apanhado de surpresa. Ele não foi apanhado, talvez, no meio de uma situação e teve que inventar algo para tentar salvar a terra. Não! Ele já sabia de tudo aquilo que ele iria passar. Ele sabia do sofrimento. Mesmo assim, ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ele não desiste da sua igreja. Agora, por que nós temos a tendência a desistir de Deus por um emprego, por um namoro? Por que nós temos a tendência de não valorizar um culto na qual nós vamos comemorar a ceia do Senhor por qualquer coisa banal?
Mas Ele não desistiu de nós. Jesus nasce. E agora aos 12 anos de idade, Ele vai aparecer no templo, pregando a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos fala e nos ensina que todos se maravilhavam com a tamanha sabedoria que estava sobre aquele menino. Isso nos prova que nossos filhos, nossas filhas, muitas vezes tentamos poupá-los de fazer a obra de Deus. Tentamos até impedi-los de fazer a obra de Deus por causa de escola, por causa das coisas desse mundo. Mas Jesus nos prova que não há idade para começar a fazer a obra dele. Não há idade para falar não há idade para falar dele. Não há idade para pregar a sua palavra. Coloque os seus filhos no caminho no qual eles devem andar, para que quando forem mais velhos, não se desviarem dele. Isso agora aparece no templo. Pouco tempo depois, 12 anos, aos cerca dos 30 anos, Jesus vai aparecer no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Nós conhecemos a história. João Batista não queria batizar Jesus. João Batista estava preocupado com aquela situação, melhor dizendo, porque ele sabia que ele não era digno nem mesmo de desatar as suas próprias sandálias. João Batista declara: eu que devo ser batizado pelo Senhor, não batizar o Senhor. Mas Jesus repreende João Batista. Não é tempo de pensarmos nessas coisas. É tempo de prepararmos, é tempo de fazermos a vontade de Deus. Jesus declara: não é tempo de perder tempo com coisas pequenas. Não é tempo de perdermos, não é tempo de perdermos tempo com coisas banais. É tempo de pregarmos a palavra, salvarmos as vidas. Nós sabemos que João Batista batiza Jesus. E naquele dia 3 coisas extraordinárias acontecem. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, os céus se abrem. O Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E depois Deus brada dos céus: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo ou a quem eu me alegro, em algumas versões. O próprio Deus estava declarando para a terra e para todos que Jesus era o Filho na qual dava alegria a Deus, na qual estava prestando honras a Deus, na qual Deus se alegrava dele na face da terra. Mas se prestarmos atenção nesse texto, Deus só bradou após o momento que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos agradar o coração de Deus, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Não é possível fazer a obra de Deus se não estivermos totalmente cheios do Espírito de Deus. Não podemos fazer a obra de Deus com a nossa própria força, nem com o nosso próprio entendimento. E a palavra do Senhor de Deus continua, fala que o Espírito vai levá-lo até o deserto para ser tentado por Satanás. Durante 40 dias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo jejuou. E quando ele teve fome, aparece Satanás para tentá-lo. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador venceu Satanás, não com a sua força, não com o seu poder, mas pela palavra de Deus que saía da sua boca. Agora, o próprio verbo que se fez carne proclama a sua própria palavra na terra e vence Satanás, o maior inimigo de nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Não existe outra maneira de vencermos Satanás se não for pelo poder da palavra de Deus, se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não podemos lutar contra coisas espirituais se nós ainda estivermos vivendo em um tempo carnal. Não dá para lutar contra coisas espirituais se não buscarmos revestimento do Espírito Santo. Por isso muitas pessoas saem da presença de Deus. Não buscam a presença. Não buscam ser revestidos do Espírito Santo de Deus. Agora nós sabemos, como foi pregado, e muito bem pregado pela pastora, até parecia que ela estava vindo estudar a palavra essa semana, só que ela não viu. Mas logo após Jesus ser batizado, ele sai do deserto. E nós sabemos que ele vai iniciar o seu ministério público no lago de Genezaré, como foi pregado pela pastora. E quando ele chega no lago de Genezaré, ele chega para mudar a situação de Simão, como foi falado.
Ele chega exclusivamente para mudar a situação de um homem que estava passando um dos piores dias da sua vida. Se nós formos prestar atenção no contexto, quando Jesus chega no lago de Genezaré, haviam 2 homens lavando as suas redes, e um deles era Simão. Simão havia passado a noite toda pescando, mas vale a pena repetir, por mais que a pastora tenha falado, para que você entenda o que Deus deseja falar comigo e com você nessa manhã. Simão passou a noite toda pescando, mas não havia apanhado absolutamente nada. E Jesus chega na vida de Simão em um dos piores momentos da sua vida. Um momento que ele já havia desistido daquilo que estava fazendo. Um momento na qual ele estava cabisbaixo, sem vontade de fazer as coisas, preparado para voltar para casa, carregando uma derrota nas costas, que eram as suas redes. Mas a palavra do Senhor nos fala que a multidão apertava Jesus. E ele pede para entrar no barco de um homem que não tinha psicológico para poder fazer a obra de Deus. Ele não tinha condições financeiras, como foi pregado, para fazer a obra de Deus, porque ele não havia pegado nada. Estava pronto para voltar para sua casa sem recursos, sem alimento, sem a provisão para a sua casa. Mas Jesus chega nesta hora na vida de Simão. Estranhamente, Simão obedece às ordens do mestre, porque nós sabemos que Simão era sanguíneo. Simão não era uma pessoa fácil de se lidar. Eu fico pensando nele e me imaginando há anos atrás, há poucos meses atrás talvez. Estou mudando, Deus está me moldando. Era um homem difícil de se lidar. E Jesus pede, empurre o barco. Ainda pede para ele fazer a obra num momento difícil, na qual ele estava com o psicológico afetado, sem dinheiro. E mesmo assim Simão obedece às ordens do mestre. Em um momento de dificuldade, de luta, ele obedece às ordens do mestre. O que é que eu estou querendo dizer para a igreja nesse momento? Não espere para fazer a vontade de Deus apenas quando Deus tiver colocado a sua vida toda em ordem. Não espere para fazer a vontade de Deus apenas quando você sentir desejo ou que a sua vida esteja em conformidade com o seu querer. Isso nunca vai acontecer. Na maioria das vezes, Deus nos chama para fazer a sua obra, para empurrar o barco em momentos de dificuldade que estamos vivendo. Eu me lembro até hoje, quando iniciamos esse ministério, eu estava passando a maior luta de toda a minha vida. A minha família estava dispersa. O meu casamento estava por um fio. Mas Deus falou através da boca da minha esposa que Ele queria mais de mim. Em um momento que eu não estava nem me aguentando. Em um momento que eu achei talvez que a minha família iria toda se desestruturar, desestabilizar. Mas algo ardeu em meu coração. Algo queimou em meu coração por fazer a vontade de Deus. As coisas se transformaram, mudaram na minha casa. A partir do momento que eu me posicionei a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, em um momento de dificuldade da minha vida. Eu não preparei para falar isso, eu queria falar apenas de Jesus, mas Deus está me levando por esse caminho. Estamos em um culto de Santa Ceia. Estamos comemorando a morte daquele que morreu e não precisava ter morrido. Daquele que se entregou por mim e por você. Ele não precisava fazer isso, mas Ele fez. E na maioria das vezes nós achamos que não precisamos fazer a obra de Deus por tudo e por nada. Deixamos a obra de Deus sempre em terceiro, em quarto, em quinto plano. E depois vamos reclamar com Deus que a nossa vida não está correndo como nós queríamos. Ainda temos coragem de querer pedir a Deus ou de reclamar com Deus. Mas Deus essa manhã está chamando a nossa atenção. Não é tempo de esperar. É tempo de trabalhar. Não é tempo de ficar parado. É tempo de empurrar o barco. É tempo de fazer a obra. Porque o dia de amanhã não nos pertence. Quantos partiram sem ter cumprido a vontade de Deus? Sem ter experimentado a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Quantos partiram dessa terra sem ter feito aquilo que Deus gostaria que eles fizessem? Mas Simão nos demonstra algo diferente, que mesmo em momentos de dificuldade, nós podemos sim fazer a obra do Senhor. E quando entregamos nossos corações ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, Ele muda as situações. Da mesma maneira que Ele mudou a situação da minha casa. As minhas filhas não queriam servir a Deus. Acho que as minhas filhas foram sempre essa bênção que está aqui. Não era. Não queriam servir a Deus.
Mas desde o momento em que eu me posicionei a fazer, elas também começaram. A minha esposa não gostava de estar aqui em cima, mas hoje ela está. Porque um homem se posicionou em um momento de dificuldade. Quando Pedro se posiciona, empurra o barco. Após Jesus pregar, usar o seu barco, acredito eu, penso eu, que quando Jesus acaba de pregar, Pedro imaginou: vou voltar para casa agora, vou descansar. Mas Jesus pede mais. Vá para o mar alto, como minha esposa pregou. Lance as redes. Aonde eu chego, o que Deus está falando? Aonde eu chego, eu mudo situações, eu mudo circunstâncias. Antes de conhecermos a Deus, nós éramos como a terra do início de todas as coisas, sem forma e vazia. Agora conhecemos a Cristo, já entregamos nossas vidas a Ele. É tempo de nos deixar ser moldados pela presença dEle, pela vontade dEle, pelo caráter dEle, pelas virtudes dEle. É tempo de nos deixar ser moldados pela presença dEle. A presença de Deus fez separação entre as trevas e a luz. A presença de Deus em nossas vidas nos separa absolutamente das trevas. Aleluias! Se a presença de Deus na minha vida e na sua vida não tem nos separado das trevas, há algo errado na sua vida. Eu te convido você a buscar mais, a orar mais, a jejuar mais. Se a presença de Deus ainda não te separou das trevas exclusivamente, totalmente, há algo errado com a sua vida. Porque aonde Jesus chega, a mudança, a transformação, a cura, a realização de sonhos. Aleluias! E Simão lança as suas redes. Nós sabemos da história, vou andar rápido, quero ministrar a ceia. Nós sabemos da história. Ele lança as redes. E é uma quantidade de peixe tão grande que o seu barco quase vai a pique, quase quer afundar. Mas há algo extraordinário nesse texto. Como minha esposa pregou. Simão estava com André, supostamente no seu barco. Mas havia um outro barco ao seu redor, que era de Tiago e João. Nós sabemos que a presença de Deus traz abundância de felicidade, abundância de provisão. A provisão na vida de Simão foi tão grande que ele foi obrigado a chamar os seus amigos que estavam perto dele para poder participarem daquele banquete, para poderem participar daquela bonança. Quando estamos perto de pessoas que resolveram fazer a vontade de Deus, resolveram se entregar a Deus, saiba de uma coisa: Deus abençoa tão grande essas pessoas que nós também somos abençoados. Escolha as pessoas na qual você está andando. Escolha as pessoas na qual você está fazendo um negócio. Escolha as pessoas na qual você está emprestando o seu ouvido. Não empreste o seu ouvido a qualquer pessoa. Não ande com qualquer pessoa. A palavra do Senhor nos fala que Ele veio para todos. Mas nós não devemos andar com todos, não devemos compartilhar nossa vida com todos. Aleluias. E quando Simão chega na praia, ele chega na praia um novo homem. Quando ele fala na palavra de Deus que já havia pescado a noite toda, mas pela palavra de Jesus ele ia lançar as redes, conhecendo o perfil de Pedro e me colocando no lugar dele, falando de mim. Se eu fosse Simão naquele lugar, quando eu falar Pedro é Simão, você já sabe que é a mesma pessoa, peço desculpa. Se eu fosse Simão naquele momento, eu iria sim voltar para o mar. Ou talvez, sim ou talvez não. Mas se eu tivesse voltado para o mar, depois de um dia cansativo de trabalho, estressado, após ter empurrado um barco, após ter trabalhado sem vontade, porque ele não estava com vontade de empurrar o barco, eu ia lançar aquelas redes. Mas se eu não pegasse nada, eu ia ficar muito nervoso. E acredito eu que Pedro foi para o mar nervoso com Jesus, chateado, porque já tinha tentado e não havia conseguido. Mas quando ele chega na praia, ele chega um novo homem, que ele se joga aos pés de Jesus e fala: afasta de mim, porque eu sou homem pecador, sou homem falho, não sou merecedor das suas bênçãos, não sou merecedor dessa bonança. Se afasta de mim, Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando temos um encontro com Jesus, nós temos que aprender a reconhecer que o velho homem tem que ficar para trás.
que a velha pessoa tem que morrer. Nós temos que reconhecer que nós não éramos nada antes dele chegar, não tínhamos nada antes dele entrar em nossas vidas, mas quando ele entra em nossas vidas, nós temos tudo, temos bonança, temos provisão, temos amor, então não podemos tentar continuar a ser a mesma pessoa. Aleluias! Agora, após Jesus sair do lago de Genezaré com os discípulos, a palavra do Senhor nos fala que ele vai, vou ser mais rápido, que ele vai para o Getsemane, para poder orar, para poder se preparar, para concluir toda a sua obra, para concluir o desejo de Deus, para concluir aquilo que foi estipulado desde o princípio de todas as coisas. Ele vai para o Getsemane. E no Getsemane, ele ora a Deus, nós conhecemos essa oração: Senhor, todavia faça a sua vontade, mas se possível passa de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade. Jesus, depois daquele período, ele é crucificado e é morto. Ele cumpre a vontade de Deus. Ele cumpre aquilo que já estava predestinado desde a criação de todas as coisas. Ele cumpre a vontade de Deus. E após ele ser crucificado, a palavra do Senhor fala que ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. Após ele ressuscitar, ele passa 40 dias aparecendo aos seus discípulos. E a palavra do Senhor nos fala lá em Coríntios, se não me engano, ou em Atos, depois eu procuro, que ele apareceu para mais de 500 pessoas após ter ressuscitado. E agora, Jesus Cristo está prestes para ser elevado aos céus, para ser assunto aos céus. E a palavra do Senhor nos fala em Atos capítulo 1, que ele está dando direções aos seus discípulos. Ele está dando ensinamentos, os últimos ensinamentos aos seus discípulos. E quando seus discípulos menos esperam, ele começa a ser elevado aos céus. Ele começa a subir aos céus. Ele começa a levitar na frente dos discípulos. A palavra do Senhor nos conta que os discípulos ficaram perplexos. E 2 homens de branco aparecem. E após Jesus ser recebido nas nuvens, ele ser totalmente tampado pelas nuvens, a palavra do Senhor nos fala que a partir daquele momento os seus discípulos voltaram para Jerusalém, para os seus afazeres. E o livro de Atos não nos relata o que aconteceu com Jesus após ele ser assunto aos céus. Mas Deus, para provar que ele nunca fez nada sem antes revelar para o homem, ele revela para o salmista, no Salmo de número 24, põe para mim. Ele revela para o salmista, versículos de número 8 ou 9, coloca o 8, se não for a pessoa mudar. Ele revela para a humanidade aquilo que ele iria fazer, ou aquilo que iria acontecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 24, esse? É 24, versículo 8, verso 8. Ele revela para a humanidade, muito antes de todas as coisas acontecerem, o que iria acontecer com Jesus. Quando eu iniciei essa palavra, essa ministração, dizendo que nós temos que aprender a reverenciar, a anunciar o nome de Jesus, é porque os anjos já faziam isso. É porque a terra sempre fez isso, mesmo antes da existência do homem. E agora, quando Jesus é elevado aos céus, ele volta para o céu, não da maneira que ele saiu. Ele volta para o céu 100% homem e 100% Deus. Quando ele veio para a terra, ele veio 100% Deus. Depois, ao nascer, 100% homem e 100% Deus. Mas quando ele volta para o céu, pela primeira vez no céu, um homem entra nos céus. Um homem por quê? Porque Jesus veio, morreu, ressuscitou. O seu sangue ficou na terra, mas o seu corpo foi elevado aos céus. E os anjos que estavam fazendo a guarda das portas do céu, não sabiam quem estava chegando. Não sabiam quem era aquela pessoa que estava para entrar no céu, que estava chegando nas portas do céu. Deixa para mim o Salmo 24, verso número 8, por favor. Não sabiam quem ele era. E os anjos que vieram subir, que vieram à terra, para poder anunciar
que aquele mesmo que os discípulos estavam vendo subir, um dia iria voltar, anunciam a sua chegada. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Não é bem isso que eu queria não. Salmo 24, verso 7. Deixa que eu ler que eu já encontrei. Obrigado. Verso 7. Se puder colocar, eu agradeço. Os anjos que estão com o Senhor vão anunciá-lo, vão reverenciá-lo. E eles dizem: louvai, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estavam na porta não sabiam quem estava chegando. Porque quando Jesus saiu do céu, ele saiu 100% Deus. Agora estava voltando para o céu 100% homem e 100% Deus. Então os anjos perguntam: quem é esse o Rei da Glória? E os anjos que estão subindo com Jesus respondem, proclamam, declaram, anunciam. Aleluias! O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Os anjos que estavam com Jesus estavam falando: o Senhor venceu a morte, venceu o pecado. Por isso Ele é forte, por isso Ele é poderoso. E os anjos continuam: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E mais uma vez os anjos perguntam: quem é esse o Rei da Glória? E os anjos respondem, anunciam, declaram: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E a partir daquele momento Jesus passa a ser o nosso intercessor, o nosso advogado, aquele que faz, oh Deus, que faz que nossas súplicas cheguem até Deus como aroma suave. A partir daquele momento, Ele está sentado à destra de Deus, mas intercedendo por mim e por você. Se os próprios anjos declararam que Ele é o Rei da Glória, porque nós temos tanta dificuldade para proclamar as virtudes, as características, o nome dele aqui na terra. Se as próprias estrelas declararam ao seu nascimento, fizeram reverência a ele. Se os próprios governantes da terra, que são os reis, se submeteram à governança de Jesus, submeteram à sua autoridade, levando presentes, quem somos nós para não proclamar as suas virtudes e não falar do teu nome? Deus está nos chamando a atenção para aprendermos a valorizar o nome de Jesus. Aprendermos a não termos limites para falar do nome dele. Deus nos trouxe aqui essa manhã, uma manhã de Santa Ceia, para nos falar e para nos mostrar a importância do nome do seu Filho. Sem ele, nada do que existe existiria. Sem ele, nós não poderíamos hoje estar aqui para poder participar desse banquete. Eu convido você a se colocar de pé neste momento. Já estou terminando. Vou ministrar a ceia. Eu convido você a adorar o nome dele. A agradecer a ele. Porque enquanto o mundo já tinha desistido de você, ele não desistiu de você. Eu convido você a fechar os teus olhos, curvar sua cabeça neste momento e a dar glórias a ele. Porque se não fosse o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o amor de Deus demonstrado desde o início de todas as coisas, nós não estaríamos aqui hoje. A palavra do Senhor nos fala que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos nós estávamos destinados à morte eterna, destinados a passar uma eternidade no inferno, sem a presença de Deus. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos salva através da pessoa de Jesus Cristo. Nos salva através do seu amor incondicional derramado na face da terra, pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então convido você nessa manhã a agradecer a Ele, a exaltar a Ele, a glorificar a Ele, para que nós venhamos poder entrar no ato da ceia. Eu convido você a pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados nesse momento. É uma manhã na qual nós vamos exercer a vontade de Cristo aqui na terra. Vamos cumprir o seu mandamento, o seu querer aqui na terra, que é a Santa Ceia, a sua ordenança, melhor dizendo. Então eu convido você
sabendo agora que Ele é o nosso advogado, Ele está à destra de Deus, pronto para interceder por mim e por você. Peça perdão pelas suas falhas nessa manhã. Peça ao Senhor que mude o seu coração da mesma maneira que Ele alterou toda a terra com a presença de Jesus. Permita que Jesus entre no seu coração essa manhã e traga mudança. Permita que Jesus entre na sua vida e mude todas as coisas. Permita que a luz desse mundo que é Jesus entre na sua vida e altere todo o seu ser nessa manhã. Não fique indiferente a essa palavra. Não fique indiferente à presença. Não fique indiferente ao nome dEle nessa manhã. Adore a Ele em espírito e em verdade. Entre na presença dEle. Oh Pai, nós estamos aqui, ó Pai, porque te amamos, te adoramos, ó Pai. Valorizamos, ó Deus, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Estamos aqui, meu Pai, porque reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente. Reconhecemos, meu Pai, a tua soberania. Reconhecemos, meu Pai, ó Deus, que o teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, ó Deus, fez separação, meu Pai, entre a luz e as trevas. E hoje nos separa das trevas, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, enche nossas vidas nessa manhã, ó Deus. Nos enche, meu Pai, nessa manhã, ó Pai. Nos enche a tua presença, meu Pai, ó Deus. Nos ensina a reverenciar o seu nome, ó Deus. Nos ensina a proclamar o teu nome, ó Deus. Nos ensina a anunciar, meu Pai, o teu nome, ó Pai. Nos ensina a anunciar, meu Pai, a tua presença. Falar do teu nome, Deus. Honrar, meu Pai, ó Deus, a tua vontade aqui na terra, Deus. Nos ensina, Pai. Nos ensina, ó Deus. Nos ensina, Pai. Oh Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Queremos mais da tua presença nesta manhã, ó Pai. Vai enchendo, ó Deus, nossas vidas, ó Deus. Vai enchendo nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Da mesma maneira, meu Pai, que o teu Espírito pairava, meu Pai, ó Deus, sobre a terra. Se move em nossas vidas neste momento. Se move o Espírito Santo de Deus em nosso meio, em nossas vidas, através de nós, nesta manhã. Se move, ó Deus, nos ensinando, meu Pai, ó Deus, como valorizar, meu Pai, ó Deus, o sacrifício de Jesus. Se move em nosso meio, Jesus. Se move, Espírito Santo de Deus. Nos convence, meu Pai, ó Deus, do pecado. Nos convence, meu Pai, ó Deus, das nossas iniquidades, Espírito Santo de Deus. Eu te dou liberdade nessa manhã. Eu te dou liberdade nessa manhã. Aleluia. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Nós te adoramos, nós te proclamamos, meu Pai, ó Deus. Este é quem tu és. Meu Aleluia. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Aleluia. luz na escuridão. Meu Deus, toca nossos corações, este é Jesus. quem tu és. Toca nossos corações. Aleluia. Toca nossos corações nessa manhã, ó Deus. Se move com a tua presença, Pai. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Aleluia. Te adorarei. Adore a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele. Adore a Ele nessa manhã. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. As palmas podem adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre.